De volta com vocês, vamos ver agora sobre usuários diversos da via. Os veículos de propulsão humana, tração animal e ciclomotores têm o seu trânsito regulamentado pelo município. Meramente informativo, mas importante guardar que os veículos de propulsão humana, sejam eles carro de mão ou bicicleta, os tração animal, carroça, charrete, e os ciclomotores são aqueles que só desenvolvem até 50 km por hora e têm a sua potência máxima limitada a 50 cilindradas. Esses três tipos de veículos têm a sua regulamentação por conta do município. Trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. Trânsito de veículos de tração animal. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada, obviamente proibindo a sua circulação nas vias de grande fluxo ou grande movimento, a cargo do órgão com circunscrição sobre a via. Como são veículos que têm a sua regulamentação a cargo do município, é importante observar se o município regulamenta o trânsito desses veículos na determinada via. Ciclomotores. Aí, o trânsito de ciclomotores. Os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. Como é que é isso? Nós temos aqui três faixas. Temos essa faixa da esquerda, temos a faixa central e temos a faixa da direita. Os ciclomotores, além de transitar na faixa da direita, têm que ser exatamente no centro, no meio dessa faixa, nem muito próximo ao bordo da pista e nem muito próximo à linha divisória. É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Guardem bem essa informação, porque ela é bastante frequente em prova. Bicicletas. Na falta de ciclovias ou ciclofaixas, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Observaram? A bicicleta tem que respeitar a mão direcional da via, tem que ser no mesmo sentido dos veículos. E junto ao bordo da pista, quer dizer, o mais próximo possível do meio-fio ou bordo da pista. Só poderão circular sobre os passeios quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Então, aqui nessa situação, nós temos o ciclista andando sobre a calçada e a plaquinha aqui proibindo a circulação desse veículo sobre a calçada. Então ele está errado, ele não pode transitar aqui nesse local, somente quando for autorizado pelo órgão responsável pela via. Ainda falando sobre bicicletas, os condutores devem manter uma distância lateral de 1,5 metros ao passar por bicicletas. Aqui a figura deixa isso bem representado, o ciclista até agradeceu que o condutor respeitou o espaçamento de 1,5 metros em relação aos ciclistas. O ciclista empurrando a bicicleta equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Observe que aqui o garotinho está empurrando a bicicleta sobre a calçada, lado a lado aqui com o coleguinha dele. Problema nenhum, ele estando empurrando a bicicleta, ele é considerado um pedestre, tanto em direitos quanto em deveres. E os pedestres? Os pedestres, ao circularem pelas vias, devem, em trechos urbanos, circular pela calçada ou passeio. Positivo aqui, o sinalzinho de positivo, vou até colocar de novo para vocês verem. Viram? Porque o rapazinho, o garotinho, está fazendo direitinho, está sobre a calçada. Ou em fila, pelos bordos da pista, quando não existir passeio ou calçada, ainda dentro dos trechos urbanos. Se não tem passeio, não tem calçada, ande pelos bordos da pista. Esse senhor aqui parece que não entendeu isso não, ele está bem com fone de ouvido, ouvindo uma música aqui, no meio da rua, atrapalhando o trânsito todo. Então, sinalzinho de negativo para ele aí. E se você estiver numa via rural, seja uma rodovia, uma estrada, sem acostamento, ande em fila pelos bordos da via,
e em sentido contrário aos veículos. Observem que o pedestre, numa via rural, ele vai transitar em sentido contrário ao dos veículos. Aqui na figura nós temos um pedestre transitando no mesmo sentido, que isso aqui é uma pista dupla, uma via de mão dupla, e o sentido do trânsito é esse, certo? E observem que o pedestre, além de não estar no bordo, no cantinho, ele está dentro da pista de rolamento, correndo um sério risco, ele caminha no mesmo sentido dos veículos, e nesse caso está errado. É um sinalzinho de negativo para ele. Só chamar a atenção de vocês pelo seguinte: bicicleta é veículo, portanto tem que respeitar mão de direção, andar na mesma direção do fluxo de veículos. Pedestre, dentro dos perímetros urbanos, andar na calçada, se não tiver calçada, andar no bordo da pista, livremente, num sentido ou no outro. Isso aí não tem determinação dentro da regra. Agora, fora do perímetro urbano, o pedestre tem que andar no sentido oposto ao dos veículos, para que ele veja os veículos e os veículos vejam ele de frente, podendo observar a intenção desse pedestre em relação a permanecer no canto ou a intenção de atravessar. Perceberam? Bicicleta sempre no mesmo sentido do fluxo. O pedestre, nas vias rurais sem acostamento, deve circular no sentido oposto ao do trânsito. Ainda falando sobre pedestres, os pedestres, ao circular pelas vias, devem atravessar na faixa própria. Ótimo, aqui a figura até mostra o rapazinho aqui atravessando, e na cabeça dele, imaginando, ele está num tapete vermelho, né? E realmente é assim que acontece. O pedestre, ele se sente num tapete vermelho quando ele está sobre a faixa de pedestre, todo cheio de razão, né? E bom. Ou em sentido perpendicular ao eixo da pista, quando não houver faixa própria. O que é isso? Perpendicular ao eixo da pista. Vamos ver. Aqui ainda falou, quando não houver faixa própria, mas no desenho eu acabei colocando aqui a faixa de travessia de pedestres, mas imagina que não tem a faixa, ele quer atravessar. Então o que ele vai fazer? O eixo da pista é o meio da pista, correto? Perpendicular ao eixo da pista quer dizer, nessa direção, ele está indo em direção ao eixo da pista. O que seria paralelo ao eixo da pista? Seria assim. Ele vai atravessar paralelo ao eixo da pista? Ele não vai atravessar nunca, ele vai ficar andando no meio da rua sempre, se ele estiver em posição paralela ao eixo da pista. Então ele tem que estar em posição perpendicular, que é conforme mostrado aqui nessa seta. Também não pode ser de forma diagonal. Observem o que é diagonal. O eixo da pista está aqui e o pedestre atravessa de forma diagonal. Atravessando de forma diagonal, ele permanece por um maior tempo, por um maior espaço na pista de rolamento, o que acaba oferecendo risco a ele. Portanto, a primeira situação, positivo, certinho, é o perpendicular ao eixo da pista. A segunda situação, que é que o diagonal está errado, então negativo para ele. Motocicletas e similares. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção. O capacete precisa ter viseira, ou no caso de ser capacete sem viseira, conforme mostrado na ilustração, usar o óculos de proteção. Não é o óculos de correção visual. Tem gente que usa óculos de correção visual e pensa que ele substitui a viseira. Não. Esse óculos que substitui a viseira é o óculos próprio para andar ou pilotar ali a motocicleta, conforme vocês podem observar na figura ao lado. Segurando o guidão com as duas mãos, retirar a mão do guidão da motocicleta, uma mão, você até pode quando estiver que sinalizar com o braço. Fora isso, não pode. E utilizar vestuário adequado. Os passageiros desses veículos, quer dizer, das motocicletas e similares, só podem ser transportados em sidecar ou carro lateral. Aqui nós temos uma ilustração do que é um sidecar ou um carro lateral. Ou em assento suplementar atrás do condutor, conforme mostrado aqui na ilustração. Claro que utilizando capacete de segurança e vestuário adequado.
Importante: transportar menores de 7 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores é infração gravíssima. Multa de R$ 191,54, 7 pontos no prontuário, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Portanto, a situação que nós vemos aqui do lado, olha o sinalzinho de negativo, perceberam? Negativo para esse condutor, que além de estar transportando menores de 7 anos, ele está transportando esses menores sem os equipamentos de segurança, sem capacete, sem vestuário adequado. O de trás até está no assento suplementar atrás do condutor, mas o da frente está sobre o tanque, o que não é permitido em nenhuma hipótese. Esse condutor também está com a viseira aberta, e eu vou parar de olhar, porque senão a gente vai achar aí mais 300 infrações. Isso aqui é um exemplo pleno de mal ou de má conduta. O que a gente não deve fazer para estar tudo representado aqui dentro dessa figura. Só chamar a atenção de vocês de novo pelo seguinte: quando se trata de menores em veículos, automóveis, no banco da frente, por exemplo, só se tiver 10 anos ou mais. A partir de 10 anos já pode. Na motocicleta, 7 anos para frente já pode, com menos de 7 anos não pode. Isso acaba causando um confronto no candidato, um confronto mental, de interpretação. Porque se você perguntar para qualquer pessoa o que ele acha mais perigoso, uma criança na garupa de uma motocicleta ou uma criança no banco da frente de um automóvel, qualquer pessoa vai responder sem titubear: na garupa da motocicleta é mais perigoso. E vejam, uma criança com 7 anos já pode ser transportada na garupa de uma motocicleta, mas para ser transportada no banco da frente de um automóvel, ela precisa ter pelo menos 10. Perceberam a incoerência? Parece que o próprio CONTRAN, já percebendo isso, já trabalha com estudos nesse sentido para elevar essa idade de 7 anos aí para 12, se eu não me engano. E seria bastante coerente. Mas, por enquanto, a idade mínima para se andar numa motocicleta ou na garupa de uma motocicleta, 7 anos. E cuidado para não cair nessa pegadinha, esse confronto mental que eu acabei de comparar aqui. Cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. A não utilização do cinto de segurança é infração grave, uma multa de R$ 127,69, 5 pontos no prontuário e retenção do veículo. Tem gente que me pergunta: quem anda lá atrás também precisa colocar o cinto? Gente, todos os ocupantes do veículo precisam usar o cinto. Se tiver um dentro do veículo sem o cinto, é a mesma coisa que se todos estivessem sem o cinto. Se tiver 5 sem o cinto ou 1 sem o cinto, vai ser a mesma multa, uma multa só. Entenderam? Então, no sentido ou no quesito de infração de trânsito, o peso é o mesmo. Então, ou está todo mundo com o cinto ou todo mundo sem o cinto. Aí é muito comum ver o pessoal da frente ali, condutor e passageiro da frente, colocar o cinto, e os de trás não. Não se preocupe com os de trás. É errado. Outro equívoco é em relação às vias. Em quais vias eu preciso usar o cinto? Tem gente que pensa que dentro do perímetro urbano não precisa usar cinto. Aqui a gente anda mais devagar, principalmente em cidades do interior. Usar o cinto para quê? Tem gente que pensa que em vias rurais, igual estradas, né, não pavimentadas, andando lá na roça, não precisa de usar o cinto. Precisa sim. E a utilização do cinto, gente, a primeira coisa que precisa entrar na cabeça da gente nesse sentido é que é para nossa segurança e não simplesmente para evitar multa. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. Prestem atenção. Com 10 anos já pode ser transportada no banco da frente. Com 7 anos já pode ser transportada na motocicleta ou similares. Então, cuidado. É menores de 10 anos que caracteriza a infração. Menores de 7 anos na motocicleta é que caracteriza a infração. Portanto, menores de 10 anos só no banco traseiro. Exceto quando o veículo só tiver banco dianteiro. Imagine, você está numa caminhonete que só tem banco dianteiro. Como é que você vai colocar a criança no banco traseiro? Não tem jeito, então pode ser transportada no banco dianteiro. E também quando você tiver mais crianças que o número de lugares no banco traseiro. É o exemplo aqui da figura. Nós temos aqui 4 crianças, lá atrás só tem 3 cintos
Como é que vai fazer? Vai deixar o banco da frente desocupado? Porque todas as crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro? Não. Então, essas são as duas exceções onde os menores de 10 anos podem andar no banco dianteiro. Tá? Então, nesse caso aqui, sinalzinho de negativo, porque tem 4 crianças lá atrás, certamente uma está sem cinto, aliás, pela imagem aqui, todos estão sem cinto, né? E observação, nesse caso, escolher a de maior estatura física para ser levada no banco da frente. Pois é, na prova cai essa questão, cai lá assim. Na hipótese de você ter 4 crianças e o seu veículo só ter 3 cintos ou 3 lugares no banco traseiro, uma precisará ser transportada na frente. Qual deve ser esta que vai ser transportada no banco da frente? Aí de cara na letra A eles colocam assim, a mais velha entre as 4, todo mundo marca essa. Está errado. Não é a mais velha, é a de maior estatura física, a de maior porte físico. Ainda sobre transporte de crianças, agora falando sobre os dispositivos auxiliares de segurança. As crianças recém-nascidas, ou seja, aquelas que têm até 1 ano de idade, devem ser transportadas no bebê conforto. Observa-se também, a critério do Inmetro, o peso da criança, até 13 quilos. Tem crianças que acabam crescendo demais e antes de 1 ano ela já excede esse peso. Então, nesse caso, é resguardado o direito de transportá-la já no próximo dispositivo, que é a cadeirinha. Mas vamos nos ater somente à idade, tá? Somente a idade. Aqui tem informação de peso também, mas na prova não vai cair peso, vai cair só a idade. Portanto, bebê conforto até 1 ano. De 1 a 4 anos, aí a cadeirinha, conforme vocês podem ver aqui. De 4 a 7 anos e meio, aí vai ser o assento de elevação, já não é nem a cadeirinha, é o assento de elevação, que no caso é para elevar a criança, evitando que o cinto, essa parte diagonal do cinto, pegue no pescoço dela. Não pode, o cinto tem que pegar no tórax. Aí o assento de elevação se faz necessário para elevar um pouco a criança, corrigindo então esse problema. E acima de 7 anos e meio, ela vai ser transportada no banco traseiro, sem nenhum dispositivo. Aqui nós temos novamente, vejam, de 0 a 1 ano, bebê conforto, olha como é que ele é afixado, em sentido oposto aos demais ocupantes do veículo. Perceberam? De 1 a 4 anos, já na cadeirinha, agora no mesmo sentido, ou mesma posição dos demais ocupantes do veículo. De 4 anos a 7 anos e meio, o assento de elevação, e de 7 anos e meio até 10 anos, sem nenhum dispositivo, porém ainda no banco traseiro. Interessante essa informação, tá? É importante que vocês prestem bastante atenção nela. A Resolução 391 do Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 2º, parágrafo único, diz o seguinte: excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio, que crianças são essas? Aquelas entre 4 e 7 e meio. São aquelas que deveriam estar utilizando o assento de elevação, correto? Elas poderão ser transportadas utilizando o cinto de segurança de 2 pontos. Cinto de segurança de 2 pontos é esse que vocês estão vendo aqui. Ele pega somente na região subabdominal, não pega o tórax, não tem aquela parte diagonal do tórax aqui. Normalmente esse vai ser encontrado no lugar do meio do banco traseiro. Então vejam, elas poderão ser transportadas utilizando o cinto de segurança de 2 pontos sem, vou destacar, o dispositivo denominado assento de elevação nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente desses cintos. É isso mesmo. Pouquíssimas pessoas sabem disso, inclusive alguns agentes fiscalizadores ainda não sabem disso e acabam que de forma equivocada a querer autuar o condutor. Portanto, guardem isso. Está aqui a referência para você apresentar para o agente. Resolução 391, artigo 2º, parágrafo 1º. Se você colocar a criança entre 4 e 7 anos e meio, que deveria estar usando o assento de elevação, no cinto do banco traseiro, aquele cinto de 2 pontos, você está dispensado do uso do assento de elevação. Porque o assento de elevação ele só tem essa finalidade, é elevar a criança para evitar que o cinto diagonal pegue no pescoço dela. Se você coloca a criança sem o assento de elevação, o cinto fica pegando no pescoço. Coloca o cinto de elevação, aí o cinto já pega no tórax.
Mas imagine, o cinto subabdominal, aquele que só pega abaixo aqui do abdômen, ele não tem esse problema. Portanto, dispensa o uso do assento de elevação. Boa essa dica aí, inclusive bastante prática. Talvez na sua família, na sua casa, tenha um caso aí de uma criança que tenha entre 4 e 7 anos e meio, você pode estar dispensando o uso do assento de elevação. E para finalizar essa aula e também o curso sobre norma de circulação, nós vamos falar da classificação das vias. A primeira classificação que nós temos nas vias é essa: vias urbanas e vias rurais. Inclusive, se na sua prova perguntar, as vias terrestres abertas à circulação são classificadas como urbanas e rurais. Essa é a resposta: urbanas e rurais. Ok? As vias urbanas são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais são 2: rodovias e estradas. Quero chamar a atenção de vocês para esse primeiro caso aqui, rodovia. Tem muito candidato que erra em prova uma questão abordando isso aí. Ele imagina que uma rodovia não é uma via rural. Ele pensa que via rural é só aquela que não tem pavimentação, terra, chão batido. Não é, gente. Via rural é aquela que está fora do perímetro urbano, fora da cidade, correto? Dentro da cidade são vias urbanas, fora da cidade, vias rurais. E as rodovias são vias rurais, inclusive elas servem para isso, para ligar uma cidade a outra, ok? Voltando aqui, vamos aprender a identificar essas vias por pelo menos uma característica marcante ou principal. A via de trânsito rápido, ela é caracterizada por acessos especiais. Isso mesmo, na sua prova, pediu para identificar um tipo de via, procure isso. Acessos. Falou de acessos, está relacionado a trânsito rápido. Disse acesso especiais justamente pelo fato dela não ter acesso direto. Você não entra numa via de trânsito rápido de forma direta. A via de trânsito rápido não tem cruzamento. Ela não tem trânsito de pedestres, ela não tem trânsito de ciclistas, nem de veículos de propulsão animal. Ela não tem trânsito de ciclomotores. Ali só anda veículos e em velocidade razoavelmente alta, 60 a 80 km por hora. A via arterial ela é caracterizada por semáforo. A via coletora ela é caracterizada por coletar e distribuir o trânsito entre os bairros e principais vias. E as vias locais ela tem como característica principal áreas restritas, pertencentes a áreas restritas, condomínios. A rodovia é uma via rural pavimentada, tem asfalto, enquanto a estrada é não pavimentada. Prestem muita atenção nisso que vocês estão vendo na tela aí. Guardem essas características sobre cada uma dessas vias, porque na hora da prova, na hora de você definir e distinguir, localizar, identificar qual o tipo de via que a questão está te mostrando, você vai identificar por essas características que eu acabei de mostrar aí na tela para vocês. E agora eu vou falar sobre a velocidade de cada uma delas. Tá? O Código de Trânsito pré-estabelece uma velocidade para cada uma dessas vias. A trânsito rápido é 80, arterial 60, coletora 40. Observe que vai caindo de 20 em 20. Olha, 80, 60, 40. Aqui seria 20, né? Mas não é. Aqui para dar uma quebrada na nossa sequência, ela cai para 30 por hora. Mesmo assim fica fácil de guardar, porque é uma sequência decrescente aí. Na rodovia tem 3 tipos de velocidades distintas, depende do tipo de veículo. Os automóveis, caminhonetas e motocicletas podem circular até 110 km por hora. Os ônibus e micro-ônibus até 90. E os demais veículos, aí, caminhões, carretas, até 80. E nas estradas, é uma velocidade só também, 60 km por hora. Pois é, tem muito condutor que pensa, ele está numa rodovia ou numa via que não tem sinalização regulamentadora de velocidade, ele pensa que pode circular a qualquer velocidade. Não é assim. O Código de Trânsito brasileiro já tem velocidades pré-estabelecidas, conforme essas que vocês estão vendo na tela, certo? Então, mesmo que não tenha nenhuma placa regulamentando velocidade, você sabe que aquela via tem sim um limite de velocidade e precisa ser respeitado. Todavia, é importante lembrar que o órgão que administra essas vias, ou o órgão que tem circunscrição sobre essas vias, pode estabelecer velocidades superiores ou inferiores a essas que o Código de Trânsito brasileiro
pré-estabelece, essa que vocês estão vendo na tela, desde que coloque isso representado em sinalização regulamentadora. Um exemplo, uma via coletora, pelo que está pré-estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima dela seria 40 km por hora. Mas se o município entender que ele pode andar 60, ele vai colocar lá a placa regulamentando 60 por hora e pronto, ele pode fazer isso. Também, se ele entender que só pode andar 30 ou 20, ele vai colocar a placa regulamentando esta velocidade. Compreenderam? Observações. A velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima. Então, se você sabe a máxima, a mínima vai ser sempre a metade da máxima. Não tem como errar. E são permitidas velocidades diferentes dessas pré-estabelecidas, desde que sinalizado. Isso é o que eu acabei de explicar para vocês. E por último, esse é o último slide, já finalizando mesmo esse conteúdo de normas de circulação. Importante, nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, o que são unidades autônomas? Próprias, elas independem de órgão de trânsito. O próprio condomínio, ou a sinalização de regulamentação da via, será implantada e mantida por conta do próprio condomínio. Se são vias internas pertencentes à área restrita, obviamente a instituição ou a empresa responsável por aquela área é que vai cuidar aí de implantar a sinalização e cuidar ali, zelar pela boa manutenção dessas vias e circulação de pessoas e veículos ali dentro. Bom, chegamos ao final do nosso treinamento sobre normas de circulação. Bastante extenso esse conteúdo, vocês puderam observar. Tanto é bastante extenso como também é muito aplicável na prática, no dia a dia, e também cai bastante em prova. Portanto, não hesitem em estudar, ver, rever, até aprender esse conteúdo. Na próxima aula, já é aquela aula de finalização do módulo, onde a gente vai resolver 10 questões relacionadas a tudo que a gente viu dentro deste módulo do nosso curso. Aguardo vocês na próxima aula.